Dá um glória a Deus. Com mais alegria, sorrindo assim, ó, glória a Deus. Viu? Fica diferente. Faz sem sorrir para você ver de novo. Sem sorrir, glória a Deus. Agora sorrindo. Olha aí, melhor, entendeu? Amém? Um detalhezinho muda todas as coisas. Isso é bom. Aí, ó, vocês estão até mais felizes agora. Amados, o meu coração queima desde o dia que eu encontrei Jesus para viver milagres. Todos os dias. Quantos queimam também com isso? Quantos olham para a vida e muitas vezes os milagres não acontecem, as coisas não acontecem, mas dentro de você tem algo dizendo assim, cara, eu sei que pode ser diferente, eu sei que pode acontecer, eu sei que Deus faz, mas às vezes eu não estou vendo, mas dentro de mim tem algo dizendo assim, Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus opera, Deus fala. Quantos entendem disso? Beleza. O problema é o que nós estamos fazendo disso. Será que ao redor da gente, será que a cultura, a vida, o sofrimento, as lutas, os desafios, tem apagado isso? Tem de alguma forma impedido você de sonhar, você de acreditar nesse Deus que é o Deus do impossível, que chamou a gente pelo nome, não para ter uma vida de dor, uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, mas uma vida onde esse Pai amoroso nos chamou para cuidar da gente, para nos amar, para nos proteger. E quantos de nós, sabe, entendendo tudo isso, e vivemos de uma forma frustrada, de uma forma, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que eu fiz tudo de errado na minha vida. Ou na verdade, todos os pecados que eu cometi lá atrás são consequências que hoje estão vindo sobre mim, e eu estou sofrendo, e eu estou padecendo, e parece que o Senhor não enxerga isso. Hein? Sabe quantos irmãos hoje se encontram nessa situação? Sabe, você que é novinho na fé, querido, não deixa nada apagar isso, essa chama, porque esse Deus poderoso é o mesmo de ontem, hoje e de amanhã. Ele está fazendo. O problema não é Deus, o problema somos nós, o problema é a nossa posição. Nós estamos aqui ouvindo uma mensagem, nós estamos aqui ouvindo uma palavra, nós estamos aqui adorando um Deus vivo, nós estamos aqui exaltando um Deus verdadeiro, porém, diante de todas as lutas, diante de todas as circunstâncias, nós afrouxamos, nós corremos para trás, nós voltamos para uma posição de escravo, sabe, uma posição de criatura, e nós não somos isso. Pastor, mas como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Calma, querido, você vai entender. Só vem comigo. Abra teu coração. Hoje, o tema do nosso sermão, o que confessamos? Então, se eu creio num Deus de milagres, a minha boca tem que ser uma boca de bênçãos, aonde milagres, elas saem, essa questão de milagres flui, emana naturalmente da minha boca. Nós cremos num Deus de milagres, nós acreditamos, porém, a minha boca não declara isso. A minha boca só declara destruição, tristeza, angústia, reclamação, murmuração. Por quê? Se dentro de mim existe um Deus Todo-Poderoso, se nós fomos salvos por essa graça maravilhosa, recebemos a adoção, somos filhos amados, queridos. Vocês concordam comigo? Mas a mentalidade, a palavra de Deus diz que a boca diz que o coração está cheio. A boca diz que o coração está cheio. E qual foi as últimas conversas suas? Qual foi as últimas reclamações, as queixas? Hein? Será que olhando para o teu coração você consegue entender ou conhecer a si mesmo?
Porque você diz que você tem uma fé, que você queima, que você crê num Deus de milagres, você crê num Deus vivo e poderoso. Porém, o teu coração crê? Aqui dentro, está saindo pela sua boca o que você crê? Que todas as coisas vão ser mudadas, que tudo posso naquele que me fortalece, que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Ei, será que nós temos professado realmente bênçãos? E aqui está uma grande chave, eu quero hoje trabalhar com vocês nisso, e anunciar algo a vocês, para que a vida de vocês seja transformada. Porque nós estamos vivendo com Deus como pagões. Como assim, pagão, pastor? O que é pagão? É alguém que paga alguma coisa, tá? Não, não é. Parece, mas não é. Pagão é quem não crê em Deus. Não tem um Deus, não tem uma fé convicta. Amém? Pastor, mas por que eu creio? Eu fui batizado, eu não sei o que, eu estou aqui adorando, eu sinto Ele, eu falo em línguas, eu creio em milagres, todas as coisas eu acredito, mas por que eu estou vivendo como pagão? Porque a Bíblia diz que o pagão, ele anda preocupado com o que tem a ver com o que tem de vestir, o que tem de comer, com o que tem onde morar. Ele vive preocupado com a sua vida, ele vive preocupado com os seus fazeres, a sua situação. O pagão é esse. Mas os que confiam no Senhor, os que têm Deus como Senhor da sua vida, eles sabem descansar. Não estou dizendo que eles não têm os problemas, mas os problemas não tomam lugar em seu coração. Os problemas não enchem o seu coração, porque no seu coração só existe lugar para uma pessoa, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito de Deus, a verdade da palavra. E quando esse lugar só Jesus tem, querido, por mais dificuldade, por mais tempestades, por mais lutas, por mais sofrimento, por mais que ao seu redor, aos teus olhos, tudo pareça impossível, o teu coração que queima, que é cheio, que sabe descansar no Senhor, profere bênçãos, profere palavras abençoadas, não maldiz, não deixa as coisas saírem de uma forma de qualquer jeito. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você. Nós só estamos na introdução. E Deus já está falando com você. Amém? Olha, tem alguns que nem conseguem falar amém. Mas eu entendo. É porque você não consegue ouvir o que está sendo dito. Porque no teu coração você fala assim, pastor, pode até ser, mas com fulano de tal, com o outro. Comigo não, por isso não é amém para mim. Não é verdade? Percebe como que está ruim mesmo o negócio aqui dentro? Bom, Deus quer que nós aprendamos a falar direito. Quando a gente se converte, o salmista diz que ele põe um novo cântico em nossos lábios, ou uma forma de falar de uma maneira diferente. Eu lembro, cara, foi coisa inacreditável. Quando eu me converti, eu falava 10 palavras que eu falava, 10 era gíria e 10 era palavrão. E aí eu me converti, eu encontrei Jesus. Pum, uau, Jesus me encontrou, me transformou. De verdade, eu não sei como, mas Ele mudou a minha palavra, Ele mudou as coisas que saíram da minha boca. Eu não falava mais palavrão, não falava mais gíria da noite para o dia. Então, o que Deus quer? Que nós aprendemos a falar. Sabe, uma coisa que você precisa entender, que todas as promessas que existem na palavra de Deus é para nós. Você sabia? Tudo que está escrito aqui é para você. E de verdade, como eu disse, será que você está vivendo tudo isso? A Bíblia diz que você não pedirá emprestado. Quantos aqui estão pedindo emprestado? Levanta a mão. Não precisa levantar não, estou brincando. A Bíblia diz que eu serei bendito ao entrar e bendito ao sair. Será que as pessoas estão falando mal de você? Hein? Escuta só, a Bíblia diz
que aonde eu tocar as minhas mãos, abençoado será. Porque existe uma bênção sobre mim. A Bíblia diz que através da minha vida, através da sua vida, todas as famílias seriam benditas na terra. Promessa que está sobre Abraão. A Bíblia diz que você tem poder sobre toda a enfermidade. A Bíblia diz que você tem poder para expulsar demônios. A Bíblia diz que você pode pisar em serpentes e escorpião e nenhum mal te acontecerá. Glória a Deus, aleluia, é esse o nosso jargão, é essa a nossa expressão. Porém, você não tem sido abençoado, porém, você tem medo das serpentes e dos escorpiões, porque você acha que tudo na tua vida é maldição. Você acha que você está carregando cruz, uma cruz que não é de Deus. Deixa eu te falar, existe uma cruz a qual nós vamos carregar. Essa é pelo Evangelho, nós sofremos pelo Evangelho. Nós sofremos pela palavra de Deus. Sabe, vamos sofrer perseguição, mas quando nós estivermos andando em bênção, estão perseguindo a gente, glória a Deus, não tem problema. Esse não é o problema. Mas você admitir que sua vida é uma maldição, você começar a olhar e se acostumar com o pouco, com a miséria, com a pobreza, com a enfermidade, ei, isso não faz sentido. Então o problema está naquilo que você está confessando. Aquilo, você diz que crê, você tem atitudes de fé, porém, você não tem vigiado aquilo que tem saído da sua boca, dos teus lábios. Amém? Então, duas coisas. Ou parece que a palavra de Deus está errada, ou que eu não mereço receber isso. Quantos de nós oramos já com uma oração de maldição? Como assim, pastor? Sabe aquela oração que você quer convencer a Jesus que você precisa de algo? Tipo, sabe, Jesus, eu tenho sido um pouquinho só desobediente, mas sabe, Jesus, sabe, a gente sempre tem um bom argumento para dizer para Jesus o porquê que nós merecemos receber algo. Deixa eu te falar, querido, você não entendeu. O maior motivo que você pode chegar diante de Jesus e falar, Pai, eu quero isso, aquilo, outro, é o sacrifício e o amor que Ele fez por você. Você nunca vai merecer algo. Tudo bem? Amém? Pastor, eu nunca vou merecer essa, eu nunca vai, mas Ele escolheu se fazer maldição por você. E te tornou digno, te tornou filho. Em outras palavras, Ele está falando, você agora, pela ousadia, pela fé, pode chegar diante do trono da graça e falar, obrigado, Pai, eu preciso disso, disso e disso, preciso pagar essa conta, isso aqui, gastei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pai, resolve isso, isso e isso. Pai, resolve aquilo e aquilo outro. Quase aleluia. Mas vamos andar. Todas as promessas pertencem aos cristãos. Mas os cristãos que crê, receber ou não agora, querido, é escolha nossa. Sabe qual que é o problema? É que a gente vira juiz. Nós viramos juiz acima de Deus. Como assim, pastor? Misericórdia, está amarrado. Por exemplo, eu disse algumas promessas aqui, amém? Só que elas não estão acontecendo na sua vida. Elas não estão se manifestando. Ou você já aceitou viver de qualquer jeito. Por quê? Você diz assim, bom, Pai, está escrito na tua palavra isso, porém, não é tão real, não é tão assim, a gente precisa ser devagar, não vamos fazer isso. Então, em relação à tua palavra e não ser real, eu determino que eu vou ficar no meio aqui e não vou acreditar muito, não. Eu vou ficar chorando quando a Bíblia diz para você não chorar. Eu vou ficar triste quando a Bíblia diz para você se alegrar. Eu vou ficar calado quando a Bíblia diz para você falar. Você percebe? A posição que nós tomamos não é a posição de se submeter à verdade da palavra e dizer, está escrito, porque está escrito, eu tomo posse. Mas é dizer, não, está escrito, mas não é bem assim. A gente começa a colocar dúvida nas verdades.
Então eu estou dizendo para vocês que o que a boca nossa confessa é o que está dentro do nosso coração. E se o que nós confessamos não é bênção, vai acontecer coisas ruins. Mas eu falei sem querer, falei sem pensar. Então comece a pensar, comece a querer falar. Entende? Posso ouvir um amém? Parece que vocês estão com cara assim, meu Deus. Olha aqui, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Marcos capítulo 11, verso 23 diz o seguinte: eu asseguro que, Jesus está dizendo, ele está dando uma garantia, fala comigo, garantia, para você, tá bom, meu amado? Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém? Vocês estão aí? Esse era um momento de quem queima por Jesus, de que quem tem um coração que crê em milagres, que ressuscita mortos, que não tem nada impossível, começava a pular nesse lugar de alegria, porque ele está dizendo: ei, Natan, se tu disser para o monte, sai fora, o monte tem que obedecer você, cara. Sabe mesmo qual é o problema? O problema é que a gente não fala com os montes da nossa vida. A gente fala com Deus sobre os montes. Aí é ruim. Não acontece nada. Entendeu o que eu falei? A gente não fala com os montes. Nós falamos para Deus sobre os montes. É assim: ai, pai, eu não aguento mais essa minha vida. Pai, é minha mulher. Pai, é meu dinheiro. Pai, nada acontece. Está me ouvindo? Deus não falou para você fazer isso. Deus deu autoridade. Deus deu poder. Deus garantiu: se vocês disserem ao monte, sai e vá para o mar, vai para as trevas, vai para as profundezas, aonde você não tem lugar nenhum problema. Não é dizer para Deus sobre o monte, mas é para dizer para o monte o que Deus colocou sobre a tua vida. O que Deus colocou sobre você. Sabe o que contamina um homem, amado? Não é o que entra, é o que sai. Sabe por que você está vendo as coisas tudo difíceis na tua vida? Sabe por que nada dá certo? Porque o que tem saído da sua boca tem contaminado o teu corpo. Tem contaminado a tua fé, tem contaminado a tua esperança, tem contaminado a sua crença, tem contaminado o fogo que queima dentro de você, porque essa chama que está acesa dentro de você, que não para de arder, esse é o Espírito de Deus, e ele não vai sair daí, ele vai continuar ardendo, 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 até você entender. Sabe, Deus já liberou todas as bênçãos. E ele disse, querido, sabe, olha para a criação. E Deus disse: haja e ouve. Deus falou: céus sejam abertos, separações de águas, estrelas, e ouve. Deixa eu te mostrar aqui o processo. Deus disse: haja. Haja é o verbo. Jesus é o verbo que se fez carne. O Espírito é o poder de Deus sendo manifestado. Ele é aquele como se, bum, fizesse. Disse Deus: haja e ouve. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus falou assim: olha, querido,
parece até prepotência isso. Mas eu quero que você entenda que nós somos um com Ele. O que quer dizer isso? Que você é Cristo. Que blasfêmia, eu sou Deus. Não, querido, você é um com Ele. Eu sei que dói no coração isso. É estranho. Olha para o espelho da tua casa de manhã e veja Jesus através de você. Sabe, a palavra de Deus diz que toda manhã as misericórdias são renovadas sobre as nossas vidas, amém? Você crê nisso? Amém? Como que você acordou hoje? Mais um dia, ó céus, ó vida. Ou será que você acordou assim? Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia está renovada. Neste dia não há castigo, não há condenação, não há falhas, não há nada que seja imputado na minha vida que traga algum tipo de maldição. Por isso, nesse dia, eu serei mais que abençoado, eu serei mais que vencedor, porque as tuas misericórdias foram renovadas hoje sobre mim. Foi assim que você acordou? Eu sei que não. Mas se a palavra de Deus está dizendo isso, não tem motivo de eu acordar triste. O dia foi mal, o outro, você venceu. Jesus falou, basta cada dia, o seu dia mal. Passou, glória a Deus. Acordou, é novo. Mas você vai trabalhar como? De novo. Ai, aquele chefe. Ai, aquela situação. O dinheiro que não presta. Ó, o que você está confessando, cara? E aí, você quer viver o melhor de Deus? Deus já fez tudo. O problema é que os seus filhos não começam a declarar aquilo que Ele fez. Não concorda com Ele. Sabe, tem um monte de gente cristã que tem uma mentalidade que o pastor ou essas pessoas que falam, que pregam isso, tem mais unção. Eu queria saber que tipo de unção a mais é essa. Porque se é o Espírito que faz todas as coisas, o meu Espírito está em mim, está em você, tem um Espírito maior? Não existe, é um só Espírito. Faz sentido? O problema é que eu não estou entendendo. E aí o que está saindo de mim só está trazendo condenação, cara. Só contaminando. E aí você não vai conseguir viver, cara. Você não vai experimentar as coisas maravilhosas do reino. Porque não dá. As palavras que estão saindo de você são contrárias à verdade de Deus. Posso ouvir um amém? Primeira coisa, então, é saber qual é a vontade de Deus para a tua situação. Então, quem tem problemas aqui, quem tem montes na vida aqui, levanta a mão, por favor. Eu tenho. Não tem problema nenhum ter. Isso não é pecado ter montes. Jesus falou que vai ter monte, amém? Então levanta a mão assim, ó. Levanta as duas. Bom, glória a Deus. Até esqueci que eu estava falando. Bom, lembrei. Ó, você tem problema, certo? Pensa no seu problema aí. Agora, qual é a vontade de Deus para esse seu problema? Você sabe? Qual é a vontade de Deus para um casamento que está destruído? Fala aí. Vamos separar, né? Vai um para cada lado. É isso que Deus quer? Não. Ele quer o quê? Restauração. Qual é a vontade de Deus para quem está com a vida financeira destruída? Não, a vontade de Deus para a vida financeira é essa sim. Você gastou, se vira, filhão. É essa, né? É essa? Então qual é a vontade de Deus para a sua vida financeira? Restaurar, te abençoar, pagar todas as contas, te fazer próspero, sim ou não? Qual é a vontade de Deus para a enfermidade na tua vida? Cura. Mas você está vivendo doente, está vivendo com caroço, está vivendo com dor de cabeça, está vivendo com tudo, se acostumando com tudo. Você é tão bom nisso que você fala assim,
Não, mas é porque eu fiquei sem comer, porque eu não fiz alguma coisa, ou porque eu não comi direito, ou porque eu não dormi direito. Você sempre tem um motivo para falar para o pecado, para o diabo ficar na tua vida. Por que você não vai pedir dinheiro para Deus? Porque, eu não posso, porque eu realmente sabia que eu ia gastar, não ia ter dinheiro para pagar. Sabe, eu sempre tenho um bom motivo para dizer, diabo, fica perto de mim. Faz sentido, amados? Então, o problema está que você não conhece a vontade de Deus para a tua vida. Para os seus montes. Porque o dia que você começar a conhecer a vontade de Deus para os teus montes, você vai começar a dizer, epa, essa não é a vontade dele não. Então, monte, eu te ordeno, sai agora. Está me ouvindo? Pastor, mas eu tenho ainda dúvida. Deixa eu te falar uma coisa. A vontade de Deus para os seus filhos é boa, é perfeita, é agradável. Tudo que não for bom, tudo que não for perfeito, tudo que não for agradável e que você está vivendo, padecendo por isso, querido, isso não é vontade de Deus. Escuta, leia comigo, Tiago 1,17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças nem sombra de variações. Sabe, Deus não é bipolar, Deus não muda de ideia, Deus não se arrepende. Você está aqui, está tudo bem, você está ouvindo isso, de repente isso está entrando no teu coração, e eu creio que sim, e você está, não é isso. E aí daqui a pouco você faz alguma coisa de errado, aí você fala, porque eu não fiz o que o pastor mandou, agora o pai mudou de ideia, ele ia me abençoar, não vai mais, ele ia fazer, agora não acontece mais. Gente, como isso é difícil. Aqui não é uma casa lotérica. Por que, pastor, uma casa lotérica? Pergunta aí. Você entra aqui para um só ser sorteado. Quem vai ser o abençoado hoje? Amém. Mas escuta. Sabe, vamos supor, a gente já vem assim, Deus tem um carro para dar para alguém hoje aqui. Quem vai ser? Deus tem um casamento para arrumar hoje. Quem vai ser o casamento? Hein? Deus tem uma mudança, tirando uma vida hoje da frieza espiritual, colocando um fogo queimando aí e fazendo coisas sobrenaturais. Quem vai ser? Quem vai ser o de hoje? Percebe, cara? A gente tem uma ideia que o nosso Deus é limitado. E que se ele der um carro para um, não vai ter para dar para o outro. Se ele abençoar um casamento, não vai dar para abençoar o outro. Se ele curar uma pessoa de um câncer, não vai ter, a outra não vai curar. A gente já começa a ter um estereotipo de Deus na nossa fé totalmente errado. O nosso Deus é ricamente abundante em todas as suas dádivas, em todas as suas bênçãos. Ele tem poder para abençoar a terra toda e nada muda em sua riqueza, nada muda em sua vontade, nada muda em seu querer. Ele pode todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Então, quando eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, entendo essa vontade, compreendo isso de uma forma verdadeira, o segundo passo é andar nela. Está escrito: papai, eu não duvido de ti, mas que agora os céus e terra têm que fazer com que isso aconteça. Nós precisamos ser uma igreja de milagres, porque isso é normal. Pessoas têm que entrar neste lugar aqui, pessoas têm que olhar para a tua vida, aonde você estiver, os milagres precisam te seguir. Você tem que parar de se preocupar com a tua vida, você tem que parar de se preocupar com o teu eu, você tem que começar a fluir, porque você carrega algo valioso, precioso. Para de ser um chorão. Para de dar sua boca para a morte. Sabia que o diabo sabe quando você está ouvindo ele? É só ele ouvir o que sai da sua boca.
Ah, esse meu marido, ah, essa minha casa, ah, esse meu quintal, ah, esse carro velho, ah, essa roupa que não tem, ah, esse cabelo. Eu nem cabelo tenho. Mas sou mais bonito que um monte de gente tem cabelo. Eu gostaria de ter um pouquinho. Em nome de Jesus. Sabe, o céu, querido, é um mundo de perfeição. No céu não tem dor. No céu não tem enfermidade. No céu não tem pecado, não tem pobreza. Não tem discórdia, não tem gritaria, não tem... Aí você vai falar para mim, mas pastor, nós estamos na terra. Tem alguns que creem aí, amém. Mas somos embaixadores nesse reino. O embaixador, ele tem autoridade no lugar onde ele está. Eu estou tirando o meu visto, e eu fui lá. Lá não tem rico, nem pobre. Não tem etnia de cores, não tem nada, de raça, nada. Lá é todo mundo igual. Lá só não é brasileiro, você só não é americano lá. Eu estou lá, e é o seguinte, é cara crachá para todo mundo, fila para todo mundo, não tem privilégios para um ou para outro. Só para você entrar tem que ser do jeito deles. Você está no Brasil, mas tem que ser do jeito deles. Lá é um pedaço dos Estados Unidos, no Brasil. Então, querido, você precisa entender o quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque você é o embaixador do reino dos céus. E aonde você estiver, a enfermidade não pode estar. Aonde você estiver, os problemas não podem continuar. Aonde você estiver, a pobreza não tem que estar. Pastor, mas eu já vi muitos crentes morrer, não sei o quê. De novo, querido, deixa eu te falar. Não interessa o que a gente viu, nós temos uma palavra que garante isso para nós. Nós andamos pela palavra, nós andamos por aquilo que nós cremos, e nós vamos viver isso. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Pai bondoso. Ele não está barganhando com a gente, Ele não está trocando com cada um de nós aqui. Olha, me sirva, faça algo para mim, para que eu faça. Ei, não é isso, Ele nos dá generosamente. O que eu preciso fazer então, pastor? Você precisa crer nisso e começar a mudar a tua boca. Sua boca tem que começar a jorrar bênçãos. Tem que começar a falar bem das coisas. Pastor, mas é difícil. Eu sei, deixa aqui, querido. Deixa aqui, mas o que sai aqui tem que ser daqui. Tem que ser do coração. Amém? Escuta. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz assim, ó. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Deus deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ele está dizendo aqui, olha, você tem a natureza divina. Você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Você é uma pessoa que liga o céu nessa terra. Mas da sua boca só sai inferno. Só sai dúvida. Só mediocridade. Nós somos aqueles que temos que enxergar o sobrenatural e declarar. Crie por isso. Isso. É Bíblia. Creio, por isso eu falo. Agora, uma pergunta. Por que precisamos falar? Romanos 10:10 diz assim: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca eu confessa para a salvação. Se você não declarar, querido, nada muda. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Ah, pastor,
Eu não, vai que não acontece. Aí eu vou ficar com maior cara. Você já está entendendo que você não crê? Já está entendendo que você está olhando para a palavra de Deus e está sendo juiz pela palavra? A palavra está dizendo que aquele que confessa jamais será envergonhado. Isso vai ser mudado em nome de Jesus. Você vai começar a entender a palavra de Deus de uma forma rica, de uma forma profunda, poderosa, em nome de Jesus. Eu confesso que eu creio na tua vida, meu amado. Ele diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Quem que o Senhor abençoa? De que forma? Fala a verdade, que você tem sido abençoado pelo Senhor ricamente, ou você tem comido migalhas que caem da mesa do Senhor? Será que alguém olhar para você na rua, em qualquer lugar, e ela vai perceber que você tem algo diferente, e você vai falar para ela assim: olha, desde o dia que eu encontrei Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Todos os dias eu respiro Jesus, todos os dias eu vivo por Jesus, eu ando em Jesus. Será que é isso que vai sair ou não? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, querido, está sendo liberado algo na tua vida hoje. Você está ouvindo uma palavra, Deus está dando uma direção. Você agora tem a opção de dizer isso: eu acolho isso, eu creio nisso. Deus está liberando sobre você uma verdade, um princípio, uma chave. Escuta, olha o que está escrito em Lucas 8, verso 18. Portanto, considerem, para nós, atentamente como vocês estão ouvindo. Espera aí. Deus está falando, Deus está operando milagres, a gente acredita nisso, estamos entendendo que a nossa boca precisa mudar, porém, Ele está dizendo aqui que nós temos que se atentar da maneira que nós estamos ouvindo esta mensagem. Então, o segredo, amado, está na forma que você está ouvindo. Você pode estar aqui e, ao mesmo tempo, não estar ouvindo o que outras pessoas estão ouvindo neste lugar. Então você precisa ser responsável como você está ouvindo essa palavra. Olha só, Hebreus 4:2, nós vamos entender agora como. Pois as boas novas foram pregadas também a nós. As boas novas é as boas notícias. Deus é um bom pai, Ele cuida de mim, Ele me ama, Ele está fazendo todas as coisas para nós, amém? Boas notícias, ok? Diz assim, olha só, foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Por quê, pastor? O texto continua. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, não foi misturada com fé. Por quê, querido? Não adianta só ouvir. Você tem que dizer: uau, isso é para mim.
Fé é crer naquilo que não vemos. Essa mensagem está mexendo comigo. Eu sou esse que vou mudar a maneira de falar. Amado, se você só ouve, legal, posso ouvir um amém? Amém. Entende? Se a palavra de Deus não for misturada com a fé, de nada acontece em nossa vida. Está ouvindo? Tem alguém com fé aí? Não fala da boca para fora, olha para o teu coração, antes de você dar um glória. Fecha seus olhos, por favor. Você e o Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo que você está crendo nisso. Ouça dele, ouça dele. Amém? Tá bom, não é para entrar no manto não. Segura aí, daqui a pouco a gente entra. O problema é que talvez alguns olharam para dentro de si e falaram, cara, será que eu tenho fé para misturar a palavra e dar tudo certo aqui? Eu preciso fazer alguma coisa, socorro. De novo, o que Deus planejou para nós e o que Deus sonhou, nunca foi algo que você mereceu, ou que você fez para merecer. Foi simplesmente a bondade do Criador, do Provedor, desse Deus Consolador, desse Deus que supre as nossas... Sempre foi desejo dele. Se essa palavra aqui tivesse misturada com a fé, você estaria assim, obrigado Jesus, obrigado. Mas eu acredito que teu coração está gritando, amém? Teu coração está gritando? Olha que Gálatas capítulo 3 fala sobre essa questão. Pois gostaria de saber apenas uma coisa. Então, Paulo está dizendo para Gálatas, eu queria saber apenas uma coisa de vocês. O quê? Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Em outras palavras, ele está dizendo assim, quantos aqui receberam o Espírito Santo? Quantos vivem cheios do Espírito Santo? Amém? Glória a Deus. Se você confessa Jesus, você confessa através do Espírito. Amém? Ok? Então já fica claro isso. Agora ele está falando, você recebeu o Espírito porque você cumpriu a lei? Ou melhor, fez tudo certinho por obras, porque você fez toda a lição de casa, você recebeu por isso o Espírito Santo? Foi isso que fez você receber o Espírito Santo? Não, pastor, nós temos que fazer uma coisa, tem que ser. Bom, não está na Bíblia, porém, está escrito assim. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Foi por quê? Então você tem fé. Se você tem o Espírito de Deus, você tem fé. Porque nós recebemos esse Espírito pela fé e não pela lei. Então, está tudo aí. Está tudo aqui. O que você precisa agora? Mudar aquilo que está saindo. Amém? Glória a Deus. Você sabia que nenhuma promessa que Deus fez ao seu povo falhou? A gente anda assim como se Deus se esquecesse, tardia. Deus não tarda. Deus não falha, Deus nunca chega atrasado. Escuta. Olha aqui, 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo
Moisés. Viu? Só um recebe aqui. Ó. Só um mistura com fé. Vou ler de novo. Nenhuma promessa ficou sem cumprimento. Nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Vocês são um povo bem auditório mesmo. Não sei se existe ainda, acho que sim. Silvio Santos, existe? O programa, mudou ele, sei lá se ele está fazendo ainda. Mas lá as pessoas são manipuladas para falar aleluia, ou bater palma, alguma coisa lá. Aqui não, gente. Aqui tem que ser de dentro. Tá, pastor. O senhor está falando aí do Antigo Testamento. Moisés, promessas para Moisés. Tá bom, o neotestamentário. A Bíblia é uma só do começo ao fim, amém? Mas já que você quer o Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz assim. E eu vou falar agora para misturar com fé, amém? Tudo bem? Então está preparado? Você está aí? 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 diz assim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Quantas forem? Amém? Tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Pai, o Senhor está dizendo que as bênçãos correrão atrás de mim? O Senhor disse que na tua palavra as bênçãos correriam atrás do seu povo, lá no Antigo Testamento. E a Bíblia está falando agora que por causa de Cristo, isso aí também é para mim? Aí Cristo fala o quê? Sim, que mais? Amém. Gente, essa é a verdade. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que queimar por isso, não interessa se não está dando certo. Está escrito, vai acontecer em algum momento. As coisas vão mudar. Eu vou continuar na posição de filho. Eu vou continuar crendo. Nada pode tirar essa verdade dentro de mim. Nós precisamos carregar isso. De verdade, igreja. Eu preciso que você entenda isso, porque a tua vida, são outras vidas que virão através de você, outras pessoas que conhecerão essa verdade, pessoas serão abençoadas através da tua vida. Nós precisamos mudar, não dá mais para dizer, eu não consigo mudar porque eu sou assim mesmo. Não, eu posso mudar todas as coisas em Cristo Jesus. O meu casamento não dá certo. Não, o meu casamento dá certo, ele é uma bênção. O dinheiro não sobra. O dinheiro vai sobrar. E a prova disso, pastor, que na hora que acabar o culto, eu vou te dar o que eu tenho no meu bolso, senhor. Fé é fé. Pode dar para outra pessoa aí, não tem problema. Mas anda em fé. Agora, resumindo isso, o problema está aqui, ó. Tiago, capítulo 3, verso 9. Escuta, com a língua bendizemos ao Senhor, vitorioso és, na tempestade está, né? Com a língua bendizemos ao Senhor, tá? Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens.
Como assim, pastor? Você vai sair daqui, vão bater no teu carro, o que você vai fazer? Feliz. Você vai chegar em casa, teu marido está do mesmo jeito. Não, está endemoniado. Meu Deus. Quem já falou isso para alguém? É uma boca amaldiçoando alguém. É ou não é? Eu preguei hoje, fui cumprimentar uma pessoa, falei, tá tudo bem? Tá não, tá tudo ruim, meu Deus do céu, que não sei o que. Eu falei, ele pode falar, olha, pastor, até a hora que eu entrei aqui estava ruim, mas agora eu entendi tudo e vai sair, vai ser bênção agora. Está entendendo? Olha o que ele está dizendo, o problema está aqui, querido. Com a língua que bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Sabe, a mesma hora que eu estou feliz, estou amaldiçoando o cachorro. A mesma hora que eu estou feliz com outra coisa, dando glória a Deus, eu olho para o espelho e falo, que horrível, meu Deus, tem que arrumar o cabelo, está tudo ruim. Ai, como eu estou feia, ai, como eu estou gordo, ai, como eu não sei o quê, ai, como está difícil a vida. Como o negócio é sério. Você olhou para alguém hoje, deu um sorriso e falou que você ama essa pessoa? Você falou que Jesus ama alguém hoje? Pastor, não precisa falar que todo mundo quer. Então, você não tem coragem nem de abençoar as pessoas. Você olha para quem está do teu lado. Você falou, oi, que bom que você está aqui. Agora você faz. Não falei para você fazer agora. Eu só perguntei se você fez. Você fez, guarda para tu. Quer se aparecer, né? A glória de Jesus, meu irmão. Mas olha o que ele diz. Meus irmãos, não pode ser assim. Sabe por quê, querido? Você vai enxergar a tua fonte com aquilo que está saindo. Você vai ver que tipo de água tem na sua fonte. Você está me ouvindo? Eu vou falar mais perto do microfone. O Bruno fica feliz. Se você vive falando bênçãos nas suas orações, bendiz o Senhor e tudo isso, mas vive murmurando, reclamando, se queixando de tudo, a sua fonte é contaminada, tá bom? Sua fonte não tem uma água pura, cristalina, que vem do trono dos céus. Ela está contaminada. Você quer servir a Deus da maneira que você entende, da forma que você vê o mundo, da forma que você acredita, e não da forma que Deus quer que você faça. Por isso, a vontade de desistir dos caminhos do Senhor é constante na tua vida. Por isso, a incerteza das coisas darem certo na tua vida é sempre constante. Mas o mais gostoso de tudo isso é que o Senhor te ama e não desistiu de você e está aí lutando para que você entenda essa mensagem e comece a viver de uma forma diferente. Só isso pode mudar a tua vida, cara. Ele está falando, meus irmãos, não é para ser assim. Isso não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não adianta nós falarmos que acreditamos nos milagres, acreditamos em tudo isso e vivemos reclamando, se queixando da vida. A tua fé, ela é abatida. Você diz que crê, mas o que você fala não prova nada que crê. Sabia, aconteceu isso com o povo de Israel. Eles estavam com sede. Quantos aqui têm sede de mudanças de vida, de mudanças de coisas? Quantos aqui têm necessidades para acontecer?
Só que a água que tinha no meio do deserto era uma água salobra, uma água salgada, era uma água que não fazia sentido, não saciava a sede, não dava. Moisés precisou colocar algo na água, colocar uma palma, um pedaço de pau. E aquela água virou uma água cristalina. E eu entendo isso da seguinte forma, querido: que só Jesus na nossa vida, só cheio do Espírito Santo, essa fonte aqui começa a ser agora uma fonte que emana águas cristalinas que vem do trono de Deus. E Jesus está falando isso para você nessa noite. Sabe, nós não andamos por aquilo que vemos, nós temos que andar por aquilo que cremos. Viver no sobrenatural precisa declarar coisas sobrenaturais. Amém? Quantos aqui ouviram que Jesus colou a orelha de Malco? Quantos creem? E você já orou para alguém, a orelha de alguém ser cortada, que foi cortada, colada? Talvez você não viu isso, né? Mas você já viu um corte ser colado? Amém. Glória a Deus. Eu não vi, mas eu creio e eu falo. Ontem eu cortei meu dedo. E estava sangrando. Quase desmaiei e morri. Mas estávamos tão felizes, um momento tão feliz. Em casa, eu, Natasha, as meninas. E eu falei, isso aqui não vai atrapalhar não. E eu olhava para o dedo e falava assim: sangue, para agora, em nome de Jesus. Peguei a pele que estava caindo de um lado, coloquei no dedo e falava assim: cola agora em nome de Jesus. Soltava a pele e caía. Eu estou falando para você colar agora em nome de Jesus. Veio uma voz na minha cabeça assim: põe Super Bonder. Natasha, pega o Super Bonder. Cola. Colou. Parou de sangrar. Uau! Obrigado, Jesus. Vamos continuar nosso momento feliz. Mas eu não vou deixar isso aqui atrapalhar aquilo que está dentro de mim. Eu não vou deixar isso aqui tropeçar aquilo que está dentro do meu coração. Está me ouvindo? Não dói, ó. Eita, Deus é bom. Pastor, mas não colou, não interessa. Você não está enxergando, eu enxergo. Eu olho pelos olhos da fé. Está colado. Parou de sangrar. Alguns acham que é um cortinho, né? Você tem que ver, quase foi metade do dedo. Tá bom. Vamos voltar aqui. Então eu preciso confessar, queridos, o que a Bíblia diz. Mateus 21, 22, assim: e tudo o que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Tudo o que eu pedir, eu receberei. Fabi, tudo o que você pedir. Mas lembra, não pede e depois deixa as águas amargas sair de dentro. Ah, nada dá certo. Continua na posição de fé. Continua crendo. Continua vendo. Escuta, escuta, escuta. Eu vou finalizar, amém? Jesus, ele falou assim: como é que eu oro? Perguntaram para Jesus: como é que a gente ora? Mateus 6, 9, ele diz assim: vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso nós aprendemos uma coisa que é muito forte, querido, e as pessoas não entendem isso. Reconhecer a grandeza de Deus e glorificar a Deus, adorar a Deus,
torna-nos conhecedor de todos os seus feitos. Quando a gente fala aqui, vamos declarar coisas boas. Comece a falar, pense aí no seu coração o que Deus é de bom. Santificado. Como que a gente pode falar que Ele é bom? Glorificado. Sabe, Pai, o Senhor é suficiente. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Todas as coisas estão debaixo das tuas mãos. O Senhor é aquele que fala e o mar obedece. Olha eu adorando o Senhor. O que está acontecendo no meu espírito? Eu estou me enchendo da verdade dEle. Viver uma vida de adoração vai produzir uma fonte cristalina dentro de nós. Porque quando as palavras ruins, quando o mal, quando as dificuldades se levantarem, eu vou sempre estar conectado na adoração, sabendo que o meu Pai é aquele glorioso Deus que não se esquece de nenhum de nós, que não abre mão, que não se arrepende, sabe, que perdoa, que derrama do teu amor, que é o provedor, que é aquele que abençoa ricamente cada um de nós. Tu és lindo. Nós podemos dizer isso. Quanto mais você vai dizer isso, isso vai se tornar uma verdade poderosa dentro de você. Isso te enche. A paz vem, o reino dele vem, a vontade dele vem. Aí, meu amado, não vai ter dúvida no teu coração. Aí nós vamos voltar para o começo. E vamos aprender agora a falar com os montes da nossa vida. Primeiro, entenda. Tudo já foi consumado e conquistado na cruz por você. Você tem o sim de Deus para todas as coisas, amém? Isso é muito massa, né? Você vai ler uma promessa, Senhor, é para mim? Aí você lê 1 Coríntios, sim. Senhor, é para mim? Sim. Senhor, é para mim? Sim. Isso é muito bom. Então, se a gente vai falar com os montes, nós temos que saber quais são eles. Está com o celular aí? Se não tiver, não tem problema. Chega na tua casa, você vai fazer uma lição. Ou faça agora. Escreva aí uns 5 montes na sua vida, 6 montes que você está vivendo de problema agora. Faz uma listinha, um checklist. Você vai começar a aprender a declarar a verdade de Deus sobre os seus montes. Aí o que você vai fazer? Além de você estar escrevendo aí, se possível, você vai escrever, vai imprimir isso aí, colocar num papel, escreve com um lápis lá, bem desenhado, e você vai pendurar em alguns lugares do seu quarto, num lugar que você vê, que você tem acesso todos os dias. Porque todos os dias você vai acordar, você vai olhar para aquele monte, e você vai declarar a verdade de Deus sobre ele. Posso ouvir um amém? Eu quero contar um testemunho aqui, enquanto você vai escrevendo isso aí. Se eu não me engano, eu estava com o Moisés hoje cedo aqui, esposo da Simone. Ela, há uns 9 meses atrás, por aí, um ano, vou lembrar a data mais ou menos. Ela foi diagnosticada com câncer, alguns nódulos nela, embaixo do braço, depois apareceu no seu corpo em outros lugares. E nós já estávamos num processo de transformação, ela de abrir mão de muitas coisas da vida dela, pessoal. E eu virei para ela e falei, Simone, agora mais do que nunca, você vai ter que vigiar a tua boca e vai ter que declarar o contrário sobre isso. Porque até então, quando a gente não encontra algo pior, a gente fica brincando com as palavras ruins, né? A gente não brinca, vai embora de casa, marido. Aí ele vai, aí você fala, poxa, pastor, eu fiz errado, né? A gente fica brincando, se você tomar uma... Fica fazendo isso, eu vou te trair um dia. Aí você trai, né? A gente sempre brinca com as palavras. E Deus está falando para a gente não brincar com elas. Amém? Você merece um homem ruim. Olha o que você deseja para as pessoas. Você fala para a filha, você não presta para nada, nem para lavar uma louça. Você é uma preguiçosa. Ela é mesmo, mas você não precisa declarar isso sobre ela.
Declara o contrário. A fonte sua é vida, não morte. Amém? E eu virei para Simone e falei, nós vamos ter que mudar isso. Aí ela falou, pastor, eu vou lutar. Então vamos fazer o seguinte, Simone. A partir de hoje, todas as manhãs, você vai me ligar às 7 horas da manhã, todos os dias. 7h20 mais ou menos. E nós vamos orar declarando sobre esse monte que ele tem que sair da sua vida. E nós começamos. Todo dia. Todo dia. Passou 3 meses, 4 meses, nada mudava, querido. Piorava as coisas. As notícias eram pior. Porque agora a químio começou a tirar o cabelo, e as coisas começaram a fazer um monte de coisa pior. Os médicos só notícia ruim. E nós declarando contra o monte. Sai, sai, sai. Chegou um dia que o Senhor falou no meu coração, agora você não vai precisar mais orar por isso, você vai começar a agradecer porque eu já dei, eu já fiz. Uma coisa que você vai entender, que quando você estiver orando sobre os montes, vai chegar um momento que você vai sentir paz no teu coração e dizer assim, uma fé tão convicta que você não precisa mais orar por aquilo, porque agora o próprio Senhor já vai estar fazendo, porque você alcançou aquilo que tinha que ser alcançado. Você tem que ter esse discernimento. Você vai sentir do Senhor, não preciso mais orar. E você vai viver agora agradecendo até a conclusão daquilo. E nós começamos a agradecer. Toda manhã, obrigado Jesus por esse sol lindo. Obrigado por a semana que se foi. Amanhã é dia de a gente fazer essa oração. E toda segunda-feira eu falo assim, obrigado porque agora começa uma nova semana, novos milagres, novas oportunidades para a gente viver coisas diferentes. E ela do outro lado, ela fala, amém, com uma voz mó alegre. No começo era uma voz que não queria nem ouvir minha voz. Talvez ela esteja ouvindo. Mas segunda-feira agora, ela foi no médico, né? E ela recebeu uma notícia. Que o câncer, que era tão grande, diminuiu 50%. Jesus faz. Mas são 9 meses, amado, orando. 9 meses se posicionando. Ela tinha os nódulos embaixo do braço, todos desapareceram. Agora, para você ter uma ideia, agora ela vai poder fazer a cirurgia e tirar esse, porque realmente não tem mais perigo de espalhar. Deus faz. Entende? Então como que a gente vai dizer para o monte? Vamos personalizar esse texto? Põe o texto para mim aí. Se você não sabe, Mateus 11, 23. Não tem? Está dormindo, né? Está tão impactada pela palavra, eu sei, está no céu. 11, 23. É isso? É Marcos, desculpa, eu falei Mateus. Eu li Mateus. Estamos nós dois no céu. Bom, está lá escrito assim, eu asseguro, Jesus dizendo, que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Agora nós vamos personalizar. Vamos lá. Eu vou estar fazendo isso com o meu monte, tá bom? Eu asseguro, Jesus, o Senhor está declarando, se eu, Fabiano, disser ao monte, se eu, Fabiano, disser, ei, salão novo, apareça. Mentalidade de salão pequeno, vai embora. Fabiano, se você disser, ai, as dificuldades financeiras para nós irmos para um lugar maior, desapareça, assim será. Está entendendo? Então você vai ver um monte de coisa dentro da tua vida ruim. Dá um nome para o monte. Mau humor.
depressão, vício de cigarro, vício de alguma coisa, de pornografia, sei lá, dá o nome. Sai da minha vida. Posso ouvir um amém? Mas aí tem que ir para algum lugar. Vai para as profundezas do mar. Para o inferno, em nome de Jesus. Mas na minha vida você não vai ficar mais. Amém.